O substantivo feminino cartografia tem como definição um conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que orientam os trabalhos de elaboração de cartas geográficas. Por sua vez, o adjetivo cinematográfico corresponde ao que é relativo à cinematografia e ao cinema como meio de expressão. Assim, a discussão sobre uma cartografia cinematográfica proposta nesse trabalho se dá a partir do entendimento de que filme pode ser pensado como uma carta geográfica. Uma cartografia cinematográfica corresponde ao estudo do mapeamento das práticas e perspectivas críticas que informam sobre a relação entre o espaço, o lugar e a cultura da imagem que proporciona a visualização do movimento das pessoas e dos objetos no espaço geográfico. Se o mapa representa uma totalidade espacial, uma vez que os cineastas editam diferentes cenas e tomadas de uma cidade e de sua arquitetura, por exemplo, a ideia de cartografia cinematográfica se configura como uma proposição de reorientação e reorganização do espaço, produzindo, consequentemente, a demolição e a reconstrução da imagem do lugar, objeto da construção fílmica. Posições como a do cineasta alemão Wim Wenders, que considera o roteiro de filme um mapa geográfico, corroboram com a afirmação de Rubens Machado de que cada lugar nos solicita um modo de olhar. Isso reafirma a noção de que o próprio espaço urbano apela ao nosso senso e intenção de organização cartográfica dos espaços e lugares do nosso interesse. Nesse sentido, esse trabalho propõe uma reflexão sobre a construção das experiências urbanas e das identidades no filme documentário pernambucano Rio Doce CDU, dirigido por Adelina Pontual em 2013. Na opinião de Deleuze e Guattari, e eu cito, a realidade cartografada se apresenta como um mapa móvel, de tal maneira que tudo aquilo que tem aparência de o mesmo não passa de um concentrado de significação, de saber e de poder. Nos valendo da cena teórica de Deleuze e Guattari, podemos pensar a cartografia cinematográfica em Rio Doce CDU como uma proposta fílmica que incorpora uma realidade cartografada, isto é, um mapa móvel, através do qual percorremos espaços e lugares que podem ou não nos parecer familiar. Parafraseando Deleuze e Guattari, a realidade cartografada, que nos é apresentada com toda a verossemelhança que tenha em relação à sua contrapartida na realidade, adquire significação no processo de produção do próprio mapa. Esse mapa, logicamente, resulta de uma maneira de olhar, pensar e entender o lugar imagetificado e, portanto, Rio Doce CDU é uma cartografia, tanto de uma existência quanto de uma ideia, uma intenção, um olhar, um posicionamento específico sobre o e no espaço cartografado. Consequentemente, podemos considerar esse mapa móvel como uma cartografia do significado que associamos ao lugar. Rio Doce CDU apresenta uma viagem de ônibus através das cidades de Olinda e Recife, seguindo a trajetória da linha 920 Rio Doce CDU. Em seu trajeto, o ônibus sai do terminal da integração do Rio Doce em Olinda, que seria o quilômetro zero, e atravessa vários bairros da cidade e vários bairros da cidade do Recife, como em Olinda, Pau Amarelo, Mamanguape, em Recife, Encruzilhada, Campo Grande, Engenho do Meio e por aí vai, percorrendo longas avenidas como a Avenida Agamenon Magalhães e a Avenida Caxangá. O exercício voyeurístico executado por Pontual nesse filme extremamente urbano e de rua, na descrição da própria cineasta, se materializa através de imagens originadas a partir do deslocamento do ônibus. Gosto de olhar a cidade dessa perspectiva, diz Pontual. As imagens da cidade, nesse caso, se mostram enquanto imagens de percurso que materializam o movimento geográfico-fílmico no espaço,
e revelam a paisagem urbana em sua diversidade imagética e atmosfera suburbana. A ideia original do Pontual foi também apresentar as transformações ocorridas no espaço urbano. Ela diz: eu queria mostrar a marca do tempo na cidade, o que, segundo o colega cineasta pernambucano Marcelo Gomes, se configurou como um olhar nostálgico sobre as duas cidades. Destaca-se durante o filme a insistência em construir a paisagem da cidade como reflexo, efeito conseguido por meio do uso de uma traquitana. Formato sugerido pelo diretor de fotografia Beto Martins, de imagens espelhadas nas janelas do ônibus. Logo, a cartografia proposta no filme denota o ver a cidade em movimento através de sua imagem refletida nas janelas do ônibus. Intercalando imagens em movimento no e do ônibus com as entrevistas com pessoas que utilizam ou utilizaram por muito tempo a linha Rio Doce CDU diariamente, a Adelina Pontual constrói uma cartografia que agrega valor humano e identidade ao lugar. No início do filme, por exemplo, ouvimos em off que a experiência de andar no ônibus da linha 920 se assemelha a um percurso turístico. Ademais, depoimentos emotivos sobre a linha 920 só intensificam a noção de valor humano agregado a uma maneira de olhar e experienciar a cidade de uma forma específica, no ônibus em movimento e através de uma geografia específica, os lugares da cidade no percurso imposto pela trajetória do ônibus. Depoimentos como os que ouvimos de uma moça na Feira do Rio Doce, ainda no quilômetro 2 do percurso, serve como um ótimo exemplo. E ela diz: fiz a minha graduação inteira lá na Federal e o mestrado também, andando de ônibus. Então eu pegava um ônibus do Janga para Olinda e eu ainda pegava aquele Rio Doce CDU, que todo mundo conhece muito bem, que sempre está muito lotado, nunca tem lugar para sentar. Foram muitos anos assim, indo e voltando. Significativos também são os depoimentos sobre a experiência do viver e pertencer à cidade, associados às opiniões sobre o local de moradia que, em última instância, transformam os espaços da cidade em lugar pela experiência de movimento e deslocamento proporcionada pela linha Rio Doce CDU. Isso se apresenta muito claramente nas seguintes falas em off de moradores de um conjunto habitacional em Olinda, no quilômetro 1 ainda do percurso, que demonstram visões e vivências contraditórias sobre o lugar. O morador 1 fala: moro há 40 anos, fui uma das primeiras a chegar. Acho que é um dos melhores bairros para morar. O segundo morador: é feio, mal planejado, quando chove é um inferno e também não tem área de lazer nenhuma. Não tem planejamento urbano nenhum. É um buraco e quando chove, incha de água. É um lugar também de muita violência. Na continuidade, agora em Recife, quilômetro 16 mais ou menos do trajeto, ouvimos o depoimento de um recifense, usuário da linha 920 e morador do bairro de Campo Grande, que ratifica de forma explícita sua adoração, são palavras dele, pelo lugar, mesmo tendo consciência de que muito se modificou com o tempo no que toca o sentimento de insegurança na cidade. Gosto demais. 43 anos num local é muita coisa. Cheguei menino e hoje estou velho. Ficava aqui até 10 horas da noite com a porta aberta e não chegava ninguém. Fazia muito que não tinha ladrão, não tinha nada. Hoje, quando é 5 horas da tarde, não tem mais ninguém e eu fecho. Antigamente tinha muita casa, hoje tem mais comércio. Além da cartografia cinematográfica, constituída pelas imagens das cidades de Olinda e do Recife durante o trajeto do ônibus, o discurso dos objetos arquitetônicos que tem tradicionalmente representado edifícios como objetos artísticos ou técnicos, nesse caso, os colocam como objetos sociais, investindo-os de significado social, determinando e ou moldando relações sociais. O filme traz o espaço do ambiente construído para o centro da discussão social e humana, posta nessa cartografia cinematográfica, de forma a produzir uma diversidade de modos de olhar, entender e interpretar os elementos culturais que envolvem os lugares e ambientes arquitetônicos
que compõem esse mapa fílmico. Em Rio Doce CDU, isso se dá mais efetivamente em uma das paradas exploratórias, como pontual as designa, no mercado da Encruzilhada, quando uma senhora casada com um homem que trabalha como sapateiro no local expressa sua ligação afetiva com o lugar, associando com a lembrança como usuária do ônibus Rio Doce CDU. E eu cito: quando eu estudei em Olinda, pegava o Rio Doce no Espinheiro, onde eu morava, e ia para Olinda. Então, todos os dias eu pegava meu ônibus comum. Isso já foi há 22 anos atrás. Muito lotado, ele só anda cheio. E realmente é um verdadeiro turismo. Você sair de uma cidade para outra, conhecendo a Agamenon, chegando ao Complexo Salgadinho até chegar em Olinda. Essas falas agregam aos espaços arquitetônicos, como os mercados da Encruzilhada e mais adiante o Mercado da Madalena, um significado e uma identidade enquanto lugar na proporção direta das vivências, práticas e interações sociais que acontecem nos seus ambientes e na relação destes com a posição geográfica na cidade. Esses lugares passam a ter um significado que advém do dia a dia da vivência neles próprios e do percurso de chegada até eles. Tudo isso agrega afeto e valor ao lugar, consequência da memória constituída pela experiência dos seus usuários, associada à mobilidade e ao percurso de chegada e saída desse lugar, representado pela linha 920. O final do filme coincide com o final do trajeto da linha 920, ponto de retorno na cidade universitária, já no quilômetro 36. Constatamos o valor agregado à experiência do viver o dia a dia nos espaços percorridos pela linha Rio Doce CDU. Nessa parte do filme, somos apresentados a experiência de quem trabalha no ônibus e para quem a linha 920 representa o ganha-pão de todo dia. Aqui visualizamos a dinâmica de produção do espaço e da experiência afetiva que agrega o trabalho à experiência do viver diário em movimento pela cidade. Além disso, o filme privilegia trabalhadores da classe econômica mais baixa da população pernambucana, como sapateiros, ferreiros, motoristas, vendedores, ambulantes, estudantes, etc., pois são estes majoritariamente os usuários desta linha Rio Doce CDU. Como consideração final, eu diria que as imagens fílmicas evoluem em mapas e cartografias, na medida em que são construtos representacionais que se articulam gerando um mapa visual que efetivamente representa espacialmente os movimentos e a experiência das coisas e das pessoas no espaço e no lugar. Por isso mesmo, nosso conhecimento e entendimento dos lugares apontam para um tipo de cognição através de imagens fílmicas que serve como instrumento para a estruturação de uma geografia que nos dá uma dimensão mais completa das identidades e experiências nos espaços e lugares urbanos. Rio Doce CDU materializa os entrecruzamentos imagéticos dos espaços da cidade de Recife e Olinda, a partir de uma cartografia urbana que evidentemente é construída no sentido de comprovar a necessidade primordial de estabelecer parâmetros de entendimento da relação posta entre as imagens do espaço urbano e a experiência humana de deslocamento nesses espaços que conhecemos. A geografia que se materializa por meio dessa cartografia cinematográfica é, portanto, uma experiência geográfica da representação da experiência espacial produzida, imaginada e certamente agregada à identidade do sujeito que a vivencia. Muito obrigada.